porque quando a gente pega o manifesto, tem uma passagem ali primorosa que ele diz assim, né? A sociedade burguesa só pode existir revolucionando de forma permanente e constante os instrumentos de produção, as relações de produção e, portanto, toda a sociedade. Quer dizer, aí tem uma chave que o Marx já diz, a questão da pesquisa, da ciência, da tecnologia, que ela vai evoluindo, ela vai criando novos postos de trabalho, ela vai criando novas formas de fazer comércio no mundo e na sociedade onde você está interagindo e relacionando, e muda também todos os padrões de conhecimento, faculdades. Então, você muda toda a estrutura econômica, e essa superestrutura que ele via também com a questão da ideologia, das religiões, né? Do jurídico. Então, aí é primoroso, porque a história continua girando aí, né? Você vê que interessante, ela continua avançando no capital tecnológico, na produção cada vez mais rápido e mais barato. Então, eu queria ver como é que vocês veem essa questão, hoje em dia, da ideologia. Me parece que o Brasil, e aqui não é um preconceito da minha parte, que eu não sou contra crença alguma, eu sou contra uma pauta de costumes que quer dizer o que a sociedade deve ser em cima dos outros, né? Como é que vocês veem a questão da ideologia associado à religião? É uma falsa consciência? Está faltando uma base material, econômica? Como é que vocês percebem isso? Bom, posso falar primeiro? Eu acho que tem uma questão importante assim, né, sobre o tema da ideologia, da falsa consciência, e como isso se relaciona com a religião, mas não apenas com a religião, né, mas pegando a religião aqui como um exemplo, que eu acho que, pensando na realidade brasileira, os efeitos nefastos, né, dessa distorção da realidade através da ideologia no âmbito religioso tem sido bem impactante. Isso se reflete, né, em todas as esferas sociais, mas a gente pode ver, inclusive, através da aliança que existiu e existe entre o poder executivo atual, né, e as instituições religiosas. E eu acho que isso cumpre uma função importante na sociedade, né? Acho que é importante também fazer essa ressalva, né? Não é uma crítica à crença, mas à instrumentalização da crença, né? Acho que esse é um elemento central para que nós possamos compreender de forma que isso se desdobra na sociedade. Agora, uma coisa assim, é clara, de que existe uma captura dessa crença, né, e uma instrumentalização dela pela própria ideologia capitalista. Então, quando a gente vê a teologia da prosperidade, né, que hoje em dia é aquilo que o pilar, né, de funcionamento das igrejas neopentecostais, ela é, obviamente, uma distorção, inclusive, dos próprios valores, das próprias, né, daquilo que está na raiz de um cristianismo popular, por exemplo, né? Então, a gente poderia pegar, por exemplo, né, da mesma forma que tem a teoria da prosperidade, já tivemos e temos, de alguma forma, a teologia da libertação, né? Então, a religião pode servir a diferentes propósitos. Mas, hoje em dia, especialmente com o aprofundamento, né, e a reconfiguração do capitalismo a partir da introdução do neoliberalismo, né, e aí a gente tem em todo o tecido social a inserção dessa ideologia da prosperidade, e ela tem que ter necessariamente um reflexo no meio religioso, né, porque está inserido nesse todo social. O que nós temos através dessa ferramenta ideológica, a criação de um certo consenso, né, neoliberal, que não chegaria por outras vias, senão através de um meio de inserção puramente popular, que é a religião, né? Então, nós vemos as igrejas neopentecostais, né, elas são enfim, aparelhos, né, privados de ideologia que estão em todas as comunidades, aos montes, né? Então, nós vamos a qualquer favela, qualquer periferia, né, a qualquer comunidade mais precarizada, e nós encontramos a cada esquina alguma denominação diferente, né, de igreja neopentecostal. Desde as mais, né, gigantescas, né, como nós encontramos, aqueles templos enormes, né, de grande ostentação, até as menores, mais simples, mas que todas estão, de alguma forma, disputando esse capital religioso, vamos dizer assim, né? Então, na tentativa de angariar o maior número de fiéis. Isso tem um sentido econômico, né, próprio, interno, da própria lógica dessas igrejas, mas isso tem um sentido mais amplo, né, resgatando o que eu estava mencionando anteriormente, de fortalecer e de reforçar uma ideologia neoliberal. Então, o que seria, né, essa ideologia neoliberal?
Basicamente, é a ideia de que todos nós somos uma empresa, né? Todos nós somos um sujeito empresarial e que estamos, né, competindo na sociedade individualmente, atomizados um contra os outros, né, para quem vai ter o melhor desenvolvimento, o melhor índice, né, de produção, o melhor, vai se sair melhor no mercado, né, de pessoas. Né? Basicamente, essa é a ideologia neoliberal, do eu empresa, do sujeito empresarial, que disputa com outros capitais, né, que são pessoas, quem vai se destacar no mercado. E aí eu vejo que as igrejas neopentecostais, enquanto um pilar dessa ideologia, pelo menos no Brasil, a gente pode, né, partir para especificidades em diferentes países, né? Ela cumpre uma função muito importante, né? Que não apenas você deve se comportar como uma empresa, não apenas você deve se ver, né, como a busca pela eficiência, a busca pela prosperidade como aquilo central na sua vida, mas isso é de caráter divino, né? Então isso é uma coisa que está relacionada com o plano, né, que o Deus cristão tem para você, né? Você tem que ter uma relação com esse Deus em busca de uma prosperidade, né? E isso tudo acaba tendo um impacto muito grande na subjetividade, né, da população. A gente sabe, né, que os evangélicos são a maioria no Brasil, né? E obviamente nem todos estão dentro de igrejas neopentecostais, existem diferentes denominações, mas isso é um fator central. Só que isso em si já é extremamente nocivo, né, para a sociedade. Tu atomiza, né, tu acaba criando sujeitos isolados uns dos outros, tu apaga qualquer relação de classe, né? Então o sujeito pauperizado não se vê próximo daquele outro sujeito pauperizado, pelo contrário, né, existe uma disputa entre os dois e cada um é separado do outro. Só que junto dessa teoria, né, dessa ideologia da prosperidade, vem todo um conjunto de uma pauta de costumes que é extremamente reacionário, né? Então existe aí, inclusive, a gente pode até identificar uma contradição muito grande, né? Ao mesmo tempo que tem elementos da ideologia neoliberal, que é o que tem de mais avançado da ideologia capitalista, tem elementos extremamente regressivos, né? Pré-capitalistas, inclusive, em termos de preconceito, né? Então existe toda uma ideologia, né, que tem elementos racistas muito profundos, né? Que tem elementos... Viu, Matheus, se você me permite, desculpa eu te cortar, tem alguns desfiles, algumas paradas que eles ainda têm armas infláveis, né? Então, maior contradição do que essa, né? Então, quer dizer, não dá. Se fosse uma parada nossa, seria livros infláveis, né? Nós queremos uma sociedade onde o conhecimento seja disseminado, né? Então, quer dizer, é amor, é guerra, quer dizer, você pega, é marcha para Jesus. Espera aí, a marcha ou amor? Marcha é exército, é guerra. Como é que, sabe, tem uma série de contradições na cabeça dessas pessoas, né? Então, é complicado isso, porque a gente está vendo aí, né? As falas, os comportamentos, as atitudes, é uma coisa horrorosa. Me parece uma pauta anticivilizatória. Sim, eu queria também complementar isto que exatamente o Matheus e também o Fábio acabam de dizer. Quando uma das frases ou aforismos que é muito conhecido no marxismo é aquela frase que